Olá, tudo bem? Olha, quando eu era criança, eu me lembro que eu brincava com os meus amigos e em meio à brincadeira surgia sempre aquela questão a respeito de religião. E eu me lembro que eu dizia para eles, olha, a minha religião é que é certa. Eu nasci dentro do catolicismo e alguns outros que não eram católicos, eram protestantes, diziam, não, mas a minha é que é certa. Eu dizia, não, a certa é a minha. E eu dizia, não, a minha veio primeiro. O outro dizia, não, quem veio primeiro foi a minha. E eu sei que sempre existe essa discussão a respeito de religião. Qual é a religião certa para você? Hein? Qual é a religião certa? Veja bem, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Existe sim uma religião certa. E existe, olha, um monte de religião errada. Talvez não fosse essa a resposta que você estivesse esperando ouvir de mim. Mas eu vou explicar para você qual é a religião certa. Talvez você esteja imaginando que eu vou dizer que a religião certa é a religião presbiteriana. Talvez você esteja imaginando que eu diga, não, a certa é a pentecostal, né? A Assembleia de Deus. Talvez você esteja imaginando eu afirmar, olha, para mim, a igreja certa é a igreja anglicana que surgiu lá na Inglaterra. Talvez você esteja imaginando que eu diga, olha, a religião certa é a metodista, é a congregacional, é a batista. Mas você sabe qual é a religião certa? Você sabe? Então, olha, o irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, nos versículos 26 e 27, ele nos mostra qual é a religião certa. Você vai poder abrir a sua boca e dizer para as pessoas, olha, a minha religião é... Presta atenção. Se alguém entre vós cuida ser religioso, essa palavra aqui em latim, religio, que quer dizer religação entre o homem e Deus. Presta atenção, primeiro, observe bem como a religião já começa errada. Veja bem, religião significa religação do homem para com Deus. E o Novo Testamento nos ensina que toda tentativa de religação partindo do homem para com Deus sempre deu em fracasso. É impossível haver religação entre o homem e Deus. Mas é perfeitamente possível haver religação entre Deus e o homem. Por quê? Porque a iniciativa de salvar o homem, de resgatar o homem, de regenerar e transformar o ser humano, ela não é do próprio ser humano. Mas essa iniciativa é a iniciativa divina, é a iniciativa de Deus. Jesus deixou claro, quando reuniu seus discípulos, não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E uma passagem clássica de João, não é, que diz 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então a iniciativa de amar foi e é de Deus. Então a religião ensina o caminho oposto, é o homem tentando se reconciliar com Deus, é o homem se esforçando para chegar aos céus. É o homem tentando construir o seu próprio caminho em direção a Deus. E por isso a religião não funciona. É Deus salvando o homem, é a iniciativa de Deus. E isso ocorre exatamente para que ninguém venha se gloriar. Olha, eu estou salvo, eu estou aqui no céu, porque eu me reconciliei com Deus, porque eu me arrependi, porque eu aceitei a Jesus. Diz a palavra de Deus, diz o Novo Testamento, que a salvação é pela graça, e ela não é pelas obras, para que ninguém venha se gloriar. Obras aqui, obras da lei, não é obras de caridade. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, cumpri tal mandamento, esse mandamento, obedeci tal preceito da lei. A salvação não vem por intermédio destas coisas. Então veja só, se alguém de vós, ele está sendo um tanto quanto irônico aqui, se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então veja bem, você vai encontrar muitos religiosos aí, que não conseguem controlar a língua inflamada pelo inferno.
segundo o Novo Testamento. A língua é um membro que pode causar um estrago em todo o corpo, porque ela é inflamada pelo inferno. Então tem muita gente que é religioso, mas fica falando mal do próprio irmão, mas fica condenando o irmão. Não é criticando o irmão, mas condenando o irmão, determinando o lugar para onde ele vai, dizendo para pessoas que não fazem parte do grupo: olha, você vai para o inferno, você outro, você vai para o céu, olha, você vai para tal lugar. Preste atenção, se alguém cuida de ser religioso, precisa tomar cuidado com a língua. Nós somos senhores das palavras que nós pronunciamos, mas podemos nos tornar escravos daquelas que se nos escapam. E Jesus disse que de cada palavra frívola que nós pronunciarmos aqui, nós vamos ter que dar contas a Deus. Então, se alguém cuida de ser religioso, mas não consegue controlar a língua, a religião desse aí é uma religião vã. Ele está indo a um templo, mas está fazendo tudo errado. Ele está indo a um templo, mas em vez de melhorar, ele está piorando. Ele frequenta uma denominação que só está agravando um problema de pecado na sua própria vida. Aí ele continua dizendo assim: olha agora a religião. Qual é a religião certa? Qual é a religião perfeita? Qual é a religião de Deus? A religião pura, versículo 27 de Tiago, capítulo 1. A religião pura e imaculada, sem defeito, para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Parece aqui uma redundância: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por que uma redundância? Porque visitar os órfãos e as viúvas é uma demonstração de amor, de cuidado. E guardar-se da corrupção do mundo também é um ato de amor, porque se você ama, você não vai defraudar ninguém. Se você ama, você não vai desejar o mal ao seu próximo. Se você ama, você não vai querer a ruína de ninguém. Se você ama, você vai ajudar, você vai estender a mão. Se você ama, você não vai prejudicar a pessoa, porque geralmente os pecados que nós cometemos contra o nosso próximo ou contra o próprio Deus. Quando cometemos contra o próximo, cometemos contra Deus. Porque se nós não amamos quem nós estamos vendo, como vamos amar a Deus que nós não estamos vendo? Então a religião pura, a religião verdadeira, a religião de Deus é a religião do amor. Nunca esqueça isso, meu irmão, minha irmã. Quando alguém lhe perguntar: você pertence a que religião? Você diz: a minha religião é o amor ao meu próximo. Essa é a minha religião. Essa é a religião que agrada a Deus. É quando nós amamos. Veja bem, Jesus durante o seu ministério nunca apontou para ninguém, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma religião. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse foi o propósito da sua vinda. Disse mais, ele disse: se a semente cair na terra e não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele disse: o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate dos pecadores. A sua missão foi essa, uma missão de amor. Ele veio morrer por mim e por você. Ele veio sacrificar-se na cruz por mim e por você. E essa foi uma demonstração de amor. Isso ele fez por amor. Então, ele nos ensina aqui que a religião verdadeira é essa, é o amor ao próximo. Então, como disse a você, Jesus nunca apontou para ninguém religião. Quando as pessoas vinham a ele, eram curadas por ele, eram restauradas por ele, eram salvas por ele, e perguntavam: e aí, Senhor, o que devo fazer a partir de agora? Ele dizia: vá, toma a sua cruz, siga-me. Ou então ele dizia: vá em paz, a tua fé te salvou. Ou então ele dizia: vá, procure os seus e diga quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Você não via Jesus dizendo: olha, a partir de hoje, vá para o templo dos judeus,
procura lá uma pessoa para lhe discipular, frequente as reuniões, faça parte daquele sistema. Você não vai dizer Jesus dizendo, olha, procura os samaritanos, eles têm uma religião, eles adoram ao pé do Monte Gerizim. Você não ouve Jesus dizer, olha, procurem os zelotes, que ficam mais afastados da comunidade, ou então procurem os saduceus. Você não vai ouvir, você não vai ver em todo o Novo Testamento, em todo o ministério Vida de Jesus, Jesus indicando caminho de religião para ninguém. Você vai ouvir, você vai ver Jesus indicando caminho para a pessoa. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver Jesus indicando princípios para as pessoas. Em especial, e o mais importante de todos, o princípio do amor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento também é uma redundância. Por quê? Porque se você não ama o seu próximo, você não vai amar Deus. Mas se você ama o seu próximo, você está automaticamente amando a Deus. Você não ama a pessoa que está ali diante de você. E que você está vendo o rosto, as necessidades, as carências, a precisão, e você não estende a mão. Olha só, Jesus fala de um homem que havia sido espancado, quase à morte, jogado no caminho, e veio um religioso, passou por ele. Esse homem estava indo ao templo, esse homem estava indo, abro aspas e fecho aspas, adorar a Deus. Estava indo para o templo, era um religioso, e ele era sacerdote, ele era, como se fosse hoje em dia, o pastor, o líder daquela comunidade. Era ele quem pregava, era ele quem celebrava os rituais da circuncisão, os rituais religiosos, cerimoniais. E ele passou de largo, ele não deu importância àquele homem que estava caído. Depois passou um levita. O levita era aquele que tocava no templo. Ele estava muito ocupado. O homem até imaginou que ele pudesse ajudá-lo, mas ele passou de largo. Ele achou que ir ao templo era muito mais importante do que socorrer ou ajudar alguém. E por último, foi passando um samaritano, um homem, olha, que estava de viagem, disse Jesus. Ele estava de viagem, ele não estava indo para templo nenhum. Quem sabe aquele homem não estava indo curtir férias, ele estava indo passear, ele estava indo à viagem, talvez estivesse indo trabalhar. Diz a Bíblia que aquele homem socorreu que estava caído, colocando azeite e vinho nas suas feridas, cuidou, sentiu piedade, sentiu amor por aquele homem que estava caído, mesmo não sendo religioso. E ele colocou aquele homem na sua cavalgadura, levou aquele homem até uma estalagem, e ele gastou todo o dinheiro que ele tinha no bolso com a saúde daquele homem, para que ele fosse restaurado. E depois ainda disse ao dono da hospedaria, se ele precisar ficar aqui e precisar de mais cuidado, pode fazer, quando eu voltar eu te pagarei. E Jesus elogia esse homem, que não era religioso. E Jesus, olha, não tece nenhuma espécie de elogios para aqueles homens que estavam indo ao templo. Porque para Deus o que importa é o amor. Se você vive o amor, então você conhece a Deus. Olha, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se você quer conhecer um autêntico discípulo de Jesus, se você quer conhecer uma pessoa que faz parte da religião certa, veja se essa pessoa é uma pessoa que ama. Você vai encontrar dentro dos templos pessoas rancorosas. Você vai encontrar pessoas com o coração fechado, pessoas com espírito de vingança. Você vai encontrar dentro dos templos pessoas umas querendo devorar as outras. E essas pessoas ainda dizem que estão ali servindo a Deus. E essas pessoas ainda dizem que estão ali fazendo a vontade de Deus. E ainda dizem que já nasceram de novo. Será que isso é verdade? Ela diz que segue a religião certa. Muitos não defendem o reino de Deus, defendem a sua própria denominação. Muitos não elogiam o reino de Deus, elogiam a sua própria denominação. Muitos evangelizam, ganham pessoas para Jesus e indicam o caminho da denominação, da sua própria denominação. Olha, nós estamos aqui para fazer o reino de Deus crescer. E a gente faz o reino de Deus crescer assim, vivendo o amor na nossa vida. Então não esqueça que a religião pura e imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, ou seja, demonstrar amor com quem realmente é necessitado. Você tem feito isso? A religião que você frequenta tem feito isso? Ou é daquele tipo que gasta quase tudo com coisas completamente fúteis e sem importância?
e na área social não gasta quase nada. Ou quando faz alguma coisa é para descarrego de consciência. Não vive em função da ação social. Preste atenção. Jesus disse: um dia eu tive fome e vocês me deram de comer, sede e me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram, estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava doente, vocês cuidaram de mim. Então vão perguntar a Jesus: quando te vimos com sede e te demos de beber, com fome e te demos de comer, nu e te vestimos, preso e fomos te visitar? Quando é que o senhor estava doente? Nós curamos as suas enfermidades. Jesus disse: quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Você sabe quem é o pequenino de Jesus aqui? O pequenino de Jesus aqui é qualquer pessoa que esteja realmente necessitada, que esteja realmente precisando. Então, meu irmão, essa é a religião. Não é a batista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a congregacional. Não é a religião. Essas não são religiões certas. Pelo contrário, as religiões só servem para segregar, para criar rivalidades e disputas entre as pessoas, para afastar as pessoas. Às vezes um crente passa na rua pelo outro e nem se fala, porque uma é de uma determinada religião e o outro é de outra religião. Mas Jesus nunca veio fundar religião. Jesus nunca veio fundar sistema nenhum, cristianismo. Esse ismo é sistema. Ismo significa sistema, como é o islamismo. Jesus não veio fundar nada disso. Jesus veio implantar o reino de Deus dentro de nós. Jesus veio fazer a obra dentro do nosso coração. E uma obra de amor. E é isso que importa para Deus. E o resto é resto, meu irmão. Que Deus te abençoe.